e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Glória, honra, poder e majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, honra, poder e majestade sejam dados ao Rei Jesus. Boa noite, live. Que você abra seu coração essa noite, louve ao Senhor com alegria e não se prenda simplesmente porque você está sentado no sofá da sua casa. Se coloque de pé, vamos adorar conosco. Amém? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperamos. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperamos. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és eterno Deus, Tu
nos dá conforto e paz. Sim, tu és o nosso eterno Deus, que sempre nos protege, sempre estás aqui. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nos ergue quando estamos fracos. Glória a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo se eu merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Se o vento é forte, se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que
Aplauda o Senhor. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disso. Antes a si mesmo se esvaziou, e como servo, semelhante aos homens se tornou. E como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. O mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disso. Foi pela cruz, foi pela cruz que Deus o exaltou, lhe deu um nome acima de todos. Confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Aleluia. Majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, honra, poder e majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, se
Glorificado seja o teu nome, Senhor. Em todo momento, em toda circunstância. Glorificado seja o teu nome. Tu és merecedor de toda glória. Tu és merecedor de toda glória. Toda canção, toda palavra, todas as coisas. Somente para a tua glória, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos cantar ao teu nome. De podermos exaltar a tua presença. Obrigado pelo privilégio de conseguir escutar a tua voz em meio das canções, sentir tua presença no nosso meio. Que essa noite, Espírito Santo, Senhor, seja livre, Pai. Toma a vida do pastor, cada palavra que sair da boca dele, que sejamos de corações abertos, Senhor, porque o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, live. Que bom mais uma vez estar com vocês nessa experiência online. É um privilégio para mim compartilhar a palavra do Senhor, aprender junto com vocês aquilo que Deus tem falado nessa série. Tenho certeza que você tem sido tocado, porque eu tenho sido tocado, né, nessa nova série Atitude. Desde há 2 sábados nós estamos falando sobre esse tema, atitude, e o nosso livro é Filipenses capítulo 2, e o nosso versículo-chave é o 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Nós somos chamados, como discípulos de Jesus, a ter a mesma atitude dele. Pastor, mas o que é atitude? A gente já falou um pouco disso. Atitude vai muito mais do que palavras, né, apenas palavras soltas, mas comportamento. Ter a mesma prática de fé, a mesma conduta, a mesma vida de Jesus Cristo, praticar tudo aquilo que Ele nos ensinou, isso é atitude. E na primeira mensagem, nós falamos sobre atitude de uma forma geral, e semana passada nós tratamos sobre uma atitude de unidade, e o que é unidade? Lá no capítulo 2 falam, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-os mutuamente e trabalhando juntos, a mesma forma de pensar em um só propósito. Igreja é unidade, igreja é estar unido, não é possível viver igreja sem unidade. Então a gente usou o capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo falando a essa igreja que estava em Éfeso, ele usa 3 metáforas. A primeira é, a igreja é um corpo. No verso 16 de Efésios capítulo 2, assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ser então um corpo de Cristo, é viver em unidade, buscar essa unidade apesar das nossas diferenças, apesar de cada um ter uma vontade, de cada um ser diferente do outro, mas viver unido num só propósito, que é o propósito de Cristo, eliminando toda inimizade. Nós vamos viver em amor. Então o corpo é aquele que vai seguir o direcionamento da cabeça, que é Cristo Jesus. É impossível um membro do corpo decidir por si só qual é a direção ele vai seguir. Nós aprendemos na semana passada que como corpo nós vivemos unidos num só propósito, apesar das nossas diferenças. A segunda metáfora que o apóstolo Paulo usa, no capítulo 2 de Efésios, está no versículo 19. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A partir do momento que você busca Jesus Cristo, o recebe como seu Senhor e Salvador, você se torna então membro dessa família. Nós todos somos irmãos. Fomos adotados por Cristo, porque Ele nos escolheu para fazer parte dessa família. E essa família é a demonstração do amor de Deus. Nós aprendemos na semana passada que família é onde a gente vive o amor nas suas mais variadas intensidades, mais variadas formas, seja no convívio familiar na nossa casa, com aqueles que são nossa família de sangue, e também seja com aqueles que são o nosso convívio na comunidade, na igreja, pessoas que talvez nós nunca imaginávamos que iríamos conhecer, e hoje nós convivemos como família, nós amamos, e essa extensão de família é o que? É o amor de Deus,
é demonstrar esse amor, é viver esse amor com intensidade, de verdade, né? Não pensando nos meus interesses, mas olhando para o meu próximo, aqueles que fazem parte da sua célula, aqueles que fazem parte do seu convívio, e aqueles que têm, em algum momento da sua vida, vão passar pelo seu caminho, estender a mão para essas pessoas, né? E assim viver a unidade em família. E a terceira metáfora é o templo do Espírito Santo. Se nós vivemos como um corpo em Cristo, se nós vivemos como família em Cristo, então nós vivemos como um templo para que o Espírito Santo se manifeste em nós e através de nós. E o versículo do capítulo 2 de Efésios é o 20 e 21, e diz assim: edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nós, então, como templo do Espírito Santo, somos ajustados para nos tornar um templo, para que o Espírito Santo more em nós. Então, nós somos uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos tratar de uma atitude de humildade, que é o verso 3 e 4 do capítulo 2 de Filipenses, e diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos orar? Senhor Deus, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, continue falando conosco, que a sua mensagem, ó Deus, possa nos transformar, que possamos ser humildes, como o Senhor nos ensina, como o Senhor nos deu exemplo, que a gente possa viver então como uma família, como um corpo, como o templo do Espírito Santo, em unidade, e ter uma atitude de humildade, como o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. O que é ser humilde para você? O que é ser humilde? Talvez você pense que ser humilde é não ter uma condição financeira legal. O dicionário vai dizer, tem algumas definições. Qualidade de quem é modesto, simples, humilde, simplicidade. Qualidade de quem tem a consciência de suas limitações, modéstia. Em que há ou demonstra fraqueza diante do outro ou alguém, inferioridade. Que expressa submissão em relação aos seus superiores. Acatamento, escassez de luxo, falta de brilho, sobriedade, a humildade de suas vestes, que não possui uma boa condição financeira, pobreza. Será que essa é a humildade que nós acabamos de ler? O texto, lá no capítulo 2 de Filipenses, no verso 3 e 4, diz: humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A palavra no grego é praus, que é o significado de gentileza, bondade, espírito, humildade, para que, de uma forma, Deus é a disposição do Espírito a qual nós aceitamos a forma de lidar conosco. Ou seja, a forma com que Deus lida conosco, que age através da nossa vida, ou a forma com que Ele direciona o nosso caminho, nós aceitamos essa forma como a melhor para nós. Isso é ser humilde. Aquilo que Deus tem para nós é o melhor. E eu não questiono, eu não discuto, eu não brigo por causa da vontade de Deus. Eu aceito a vontade de Deus. Eu recebo a vontade de Deus e compreendo que a vontade dEle é a melhor para nós. No Antigo Testamento, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, não em suas próprias forças. Ou seja, ser humilde é confiar em Deus e na sua palavra. Isso é ser humilde. Eu não confio em Deus somente em uma área da minha vida, eu confio em Deus na vontade que Ele tem para a minha vida plenamente, inteiramente, porque eu sei que a vontade dEle é a melhor. Isso é ser humilde. O apóstolo Paulo, então, ele está nos chamando para reconhecer Deus e a vontade de Deus como a melhor para nós, e que essa vontade seja vivida por nós de forma plena, inteira em nossas vidas. Isso é ser humilde. E o apóstolo Paulo, ele dá alguns exemplos. Eu poderia citar na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres humildes.
nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas no capítulo 2 de Filipenses, ele dá alguns exemplos, e são esses exemplos que nós iremos usar hoje. E o primeiro exemplo, que está no versículo 5 a 8, é Jesus Cristo. Ele demonstra essa atitude de humildade, né? No versos 5 a 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Esse foi o maior exemplo de humildade. Esse foi o maior exemplo de humildade dado para que a gente possa aprender com Jesus. Ele abriu mão de toda a sua divindade, de todo o seu poder, para se tornar um ser humano, 100% homem e 100% Deus, mas abriu mão daquilo que o diferenciava de nós, para ser uma pessoa dependente. Imaginem só Deus, eu já falei isso algumas vezes no live, que um dos maiores milagres não é só a ressurreição de Cristo, mas Deus, com todo o seu poder, com toda a sua onisciência, sua onipotência, onipresença, se tornou um bebê, totalmente dependente de alguém, da sua mãe, Maria. Se ela não o alimentasse, não cuidasse dele, ele iria morrer. Ele abriu mão de tudo por você, para nos salvar, para viver a missão, o propósito de Deus na vida dele, de Deus Pai, que era trazer salvação para nós. Humildemente se entregou naquela cruz, foi humilhado, foi torturado, recebeu sobre ele todas as doenças, todas as chagas, sofreu tudo de pior, por mim e por você, pelos nossos pecados. Aquele que era inocente, que não havia nenhum pecado, sofreu por todos os pecados. O outro exemplo, ele mesmo, o apóstolo Paulo, reconhece que ele não é ninguém. Nos versos 17 e 18, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, ou seja, mesmo que a vida que ele está passando, lembra que nós falamos que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para os filipenses, ele estava preso, ele também sofreu por torturas, passou dificuldades, tantas coisas, e ele diz: se tudo isso que eu fiz foi uma oferta, se provém do serviço para que vocês tenham fé, que esse sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre, eu me regozijo com todos vocês, eu fico feliz que tudo isso que eu tenha passado serviu para que a fé de vocês, fosse em Jesus Cristo e naquilo que Jesus nos ensinou, e tudo aquilo que Jesus passou para o apóstolo Paulo, ensinou para o apóstolo Paulo. E ele continua: estejam vocês também alegres, e regozijem-se comigo. Se a minha vida, se tudo que eu passei serviu para levar essa palavra de salvação para vocês, eu fico alegre. Ele reconhece que ele não é ninguém, ele não está se importando com tudo que ele sofreu, com todas as dificuldades, com as torturas, com fome, com o naufrágio que ele passou, tantas coisas o apóstolo Paulo sofreu. Ele não se importa com isso, desde que tudo isso que ele passou tem o propósito de levar a palavra de Jesus para os filipenses. Então ele se alegra, porque aquilo que é mais importante, que ele tinha de mais importante, que é o evangelho de Jesus, de conhecer a verdade, de conhecer a vida, foi compartilhada e foi entregada para os filipenses. E esse é o motivo de nós nos alegrarmos, quando nós compartilhamos a verdade, quando nós levamos essa palavra de salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é ser humilde também, reconhecendo, não pensando só naquilo que eu estou passando agora, na dificuldade que eu estou passando agora, no problema que está ao meu redor, que esse vírus que está assolando o mundo, mas eu me alegro, porque a minha vida é testemunho da salvação de Jesus,
E isso está alcançando e levando o que é de mais importante, existe de mais importante, que é a palavra de salvação para as pessoas. Então, Paulo não se importa quantas vezes ele foi espancado, mas por amar a igreja, por propagar esse evangelho, ele se alegra. E isso é uma atitude de humildade. O outro exemplo é a vida de Timóteo. E é no versículo 19 e 21, diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Olha só, não tenho ninguém como ele que tenha um interesse sincero no bem-estar de vocês. A demonstração de humildade de Timóteo é que ele não está pensando no bem-estar dele, ele não está pensando nos seus interesses, mas no bem-estar das pessoas com as quais ele vai conviver, no compartilhamento de vida, no convívio, na comunhão, na unidade. Ele pensa no bem-estar das pessoas que estão ao redor dele. E o apóstolo Paulo faz uma crítica àqueles que buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. O Timóteo é uma pessoa que não busca o próprio interesse, mas busca os interesses e viver a vontade e o propósito de Jesus Cristo. E por último, o outro exemplo de humildade que o apóstolo Paulo dá é a vida de Epafrodito. Aquele que nós já falamos também, nós citamos na primeira mensagem dessa série, que foi aquele homem que levou até o apóstolo Paulo a oferta de amor dessa igreja que estava em Filipenses. E o texto é do 25 ao 30, os versos, que diz assim: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. De fato ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Epafrodito foi enviado, por essa igreja para levar uma oferta de amor para o sustento do apóstolo Paulo, na cadeia, na prisão onde ele estava. Mas além disso, ele foi aquele companheiro, aquela pessoa que estava vivendo como família dele, ele estava sozinho naquela prisão. Então Epafrodito doou a sua vida, e quase perdeu a vida, quase morreu, ele ficou doente, quase morreu, mas ele não se importou com isso, ele estava mais preocupado em suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Isso é uma demonstração de humildade, uma atitude de humildade. Quantas vezes nós nos preocupamos em suprir as necessidades do outro? Sejam necessidades financeiras, sejam qualquer necessidade. Quantas vezes nós estamos preocupados em suprir a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão na sua célula? Quantas vezes você tem dividido a sua vida com essas pessoas? Quantas vezes você tem realmente compartilhado o amor de Jesus com essas pessoas? Você tem vivido como família, como corpo, como um lugar onde o Espírito Santo de Deus vai se manifestar, e o amor de Deus por essas pessoas vai se demonstrar através da sua vida, através das suas atitudes. Quantas vezes nós agimos então como o apóstolo Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, nos doando para o outro, e principalmente como Jesus, nos esvaziando de tudo aquilo que a gente acha que é importante, nos esvaziando de tudo aquilo que nos torna superior aos outros, para viver uma família, para viver em unidade, para viver uma atitude de humildade neste mundo. Eu não sei quantas pessoas
você convive diariamente, quantas pessoas você convive na sua comunhão na igreja, na sua comunidade. Mas eu sei que essa atitude de humildade é algo que tem que ser manifestado em nós e através de nós. Jesus já nos ensinou, já demonstrou, e outros discípulos dele já nos ensinaram. Essa é uma atitude essencial na caminhada como discípulo de Jesus Cristo. Seja humilde, reconheça que nós não somos superiores a ninguém, se coloque como inferior às pessoas. Foi isso que nós aprendemos. Humildade para Deus é a disposição que nós temos em entender que a vontade dele é a melhor para nós. Humildade é confiar inteiramente em Deus. Então tenha uma atitude de humildade. Reconheça, a vontade de Deus como aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Entenda que você não é superior a ninguém. E que o amor que Deus demonstrou por nós devemos demonstrar e compartilhar com as pessoas. E viver em família, viver em unidade e ter uma atitude de humildade. Vamos louvar a Deus? No silêncio do meu ser, quando eu busco, eu ouço a tua voz. E ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará. Teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Eu quero adorar-te, meu Rei. Em tua presença me oferecerei. E ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim. Oh, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és
Amém. Amém. Que a gente possa viver e confiar inteiramente que a vontade de Deus é melhor para nós. Que a gente possa viver inteiramente a vontade de Deus em nós. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de compartilhar e fazer parte da transformação e da salvação de vidas, levando o Teu Evangelho, ó Deus. Que possamos reconhecer a Tua vontade como a melhor em nossas vidas em qualquer situação. Que não levemos em conta, Deus, o momento que estamos passando, mas que a gente reconheça a grandeza do Senhor em nossas vidas, em qualquer momento. Que não seja a dificuldade que nos impeça de compartilhar aquilo que nós temos de mais importante, que é o Senhor. Ó Deus, que o Senhor alcance todas as casas, todas as vidas que estão neste momento, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa tocar em cada coração. E que haja salvação, ó Deus, porque nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós reconhecemos o Seu sacrifício naquela cruz. E o Senhor venceu a morte, nos dando acesso ao Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade para nós. E agora nós não vivemos mais a nossa vontade, mas queremos viver os Teus propósitos. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Que essa palavra seja compartilhada com quem você ama. Que durante a semana você possa compartilhar com seus amigos, com a sua célula. E que a salvação chegue através da sua vida. Porque Ele é muito mais do que o seu amigo. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Oh, tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, oh, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti, me alegro em ti. Amém. Bora responder algumas perguntas? Fala, galerinha. Bora lá para um novo quadro do live. Pergunte o que quiser, né? Não precisa assinar se você está com vergonha, tem medo de algumas respostas, mas olha, eu vou responder tudo baseado na Bíblia, no meu conhecimento sobre a Bíblia. E assim, então fique esperto, não adianta eu responder e você falar, não quero essa resposta, tá bom? Então fica ligado aí. Tem muitas perguntas boas, inteligentes, e algumas nem tanto, mas a gente vai responder todas, né? Não todas de uma vez, foram muitas, mas você ainda tem a oportunidade de perguntar o que quiser ainda, né? Todos os sábados, pelo menos na maioria deles, a gente vai responder algumas, mas todas serão respondidas, tá bom? Então não fica acanhado, manda sua pergunta logo. E é isso aí, vamos aprender um pouco juntos. Primeira pergunta de hoje é: que cuidados temos que ter ao ouvir pregações na internet? Cara, a nossa igreja tem um canal no YouTube, ouça só essas pregações. Brincadeira, mas vamos lá. Primeira coisa, toda mensagem, ela carrega uma história. Cada pregador, ele tem uma história de vida, tem um caminho, um pensamento. Então assim, primeira coisa que você tem que saber é conhecer essa pessoa. Quem é ele? Quais são os interesses dele? Por que ele está pregando, né?
Porque a gente vê muitas pessoas aí, você vai olhar e já não vai dar crédito. Então você tem que tomar cuidado com isso, conhecer a pessoa, saber se é uma pessoa de boa índole, né? Outras coisas. Faz algumas perguntas. Qual que é a fé dele? Será que ele tem a fé em Jesus Cristo mesmo? Ou ele usa Jesus Cristo para falar algumas coisas? Né? De onde ele vem? Qual que é o propósito dele? E principalmente, o que a minha igreja acha disso, sobre o que ele está falando? Cara, Deus colocou na sua vida uma igreja. Deus colocou na sua vida pastores e líderes para te orientar na sua caminhada com Cristo. Então respeite isso, respeite o que Deus deu para você. E larga de ficar pensando só nesses pregadores aí, principalmente os mais famosos. Fica ligado, hein? Tem muita heresia por aí na internet. Então, quer uma boa opinião? Ouça lá o canal da nossa igreja, Batista Bethesda, né, no YouTube. E assim, o que precisar, quer outras dicas, tem muita coisa boa por aí sim, mas... né, passa nessas 3 peneiras aí, nessas perguntas, e aí você pode confiar, tá bom? E outra coisa, principalmente, vai ler a Bíblia. Né? O cara tá falando lá, pega a sua Bíblia e acompanha. Será que ele tá falando aquilo mesmo? Será que tá certo o que ele tá falando? A nossa Bíblia é o nosso caminho, é aquilo que vai, né, elucidar qualquer coisa que o cara esteja falando de errado, se for o caso, tá bom? Outra pergunta. É coerente um cristão ser apoiador de alguém que exalta a ditadura e torturador? Uma pessoa que não respeita a diferença de povos? Não sou petista. Será mesmo que não é? Se não é petista, tem algumas camisas vermelhas. Posso garantir. Mas vamos lá, você está afirmando muitas coisas e eu tenho certeza que essas afirmações suas, você tem prova delas, né? Tudo bem. Né? Se você tem provas, mas vamos pensar o seguinte. Nós somos pessoas, cada um é livre para escolher o candidato que quiser. Cada um é livre. Será que é certo um cristão apoiar alguém que na pauta do governo dele tem um aborto, por exemplo? Será que é certo o cristão apoiar alguém que não vai ter um olhar para a sociedade como um todo, mas apenas para um público, né? Aqueles que o elegeram? Então, assim, a pergunta é muito pertinente, porém, eu farei de uma outra forma. Como nós devemos escolher os nossos candidatos? Como? Como um cristão deve escolher seu candidato? Então, a gente pode pensar dessa forma e aí, né, você vai chegar num bom candidato, você vai chegar em pessoas que vão realmente fazer uma boa política. Isso é redundante, porque política é para o povo. Então a política ela já tem que ser boa, não existe uma política ruim. Quem faz coisas ruins não é político de verdade. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que entender um pouco de política. E assim, não adianta você cair no conto da carochinha, sei lá qual que é a sua gíria para isso, mas assim... Não adianta você acreditar naquele cara que vai salvar o mundo através do mandato dele. Não existe isso. Né? O cara que está prometendo mundos e fundos. Né? Eu vou quitar a dívida no Serasa de todo mundo. Eu vou dar carro para todo mundo. Não é assim que funcionam as coisas. Né? Primeiro, qual que é a função do vereador? Né? Ele está num município, ele está ali para fiscalizar a prefeitura, fiscalizar as leis do município. Então não adianta ele falar assim que vai fazer tudo de melhor para o estado, se a área dele é só a cidade. Então a gente tem que conhecer um pouco de política também para escolher os nossos candidatos bem e saber o que ele pode prometer ou não, o que ele pode fazer ou não. É isso que vai fazer a diferença. E não adianta a gente ficar tacando pedra em candidato do outro. Cara, você fez uma boa escolha? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E em primeiro lugar, colocar a palavra de Deus, cara. Quem vai contra a palavra de Deus não adianta, não é um bom candidato. Mas o cara é bom em tanto de coisa e só isso ele falha. O nosso filtro é a palavra de Deus. Essa fica a minha dica. Então, se você quer escolher um candidato de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua vida de discípulo de Jesus, para de ficar olhando no candidato dos outros e faça a sua escolha da melhor forma possível. Conheça o candidato, conheça os projetos, os planos, saiba se ele pode fazer aquilo que ele está oferecendo mesmo e aí vota nele. Não fica escolhendo legenda, gente. Vote no candidato, porque às vezes tem um cara que está numa legenda que nem é tão forte, famosa ou conhecida, mas tem bons projetos e é um bom candidato. A minha postura é votar no candidato e não numa legenda. Bora para a próxima pergunta. Como nós diferenciamos nossos sonhos dos sonhos de Deus? Uma excelente pergunta, como as outras, mas
podemos pensar da seguinte forma: qual é o propósito de Deus para o mundo e para a nossa vida? O propósito de Deus, e Deus nos ensina a servir as pessoas. Se o seu sonho tem a ver com servir as pessoas, é uma grande chance de ser um sonho de Deus para a sua vida. Outra coisa, se o seu sonho tem a ver com o propósito de Deus também para a comunidade onde você está inserido, se o seu líder, o seu pastor está sabendo do seu sonho, o que ele acha disso, Deus colocou líderes na nossa vida para nos ajudar com essas dúvidas. Então assim, pastor, eu quero ser missionário, vou dar um exemplo, que é muito engraçado e às vezes a gente acha assim, eu quero fazer o bem, mas não tem nada a ver com o que você está vivendo hoje, talvez com a sua comunidade também. Por exemplo, tem um cara que tem o sonho de ser missionário. Ele quer ser missionário na África, quer ser missionário na China, em Nova York, na Europa, nas Bahamas, em Cancún. Tudo bem, não tem problema. Todo mundo tem que ouvir a mensagem de Jesus. E o lugar não tem problema. Tá certo que em alguns lugares é mais fácil, mais gostosinho de pregar o evangelho. Mas vamos lá. Mas essa pessoa, a vida inteira que ela tem na comunidade dela, na igreja dela, ela nunca pregou o evangelho para ninguém, nunca foi numa célula, nunca levou um visitante. No dia do amigo, ficava só assistindo e comendo churrasco, comendo a pizza, o sanduíche, mas não compartilhava o evangelho e não compartilhava a salvação que Deus deu com ele para ninguém. Será que esse é um sonho de Deus para a vida dele ou é um sonho só dele? Entendeu? Então a gente vai conseguir diferenciar o nosso sonho do sonho de Deus quando o sonho de Deus é aquele que tem a ver com a salvação de outras pessoas, com, em primeiro lugar, a vida dos outros, não a nossa, e não o nosso bem-estar, tá bom? Então, se o seu sonho passa nesse filtro, é um sonho de Deus também. Bora para a próxima pergunta. Por que eu devo fazer parte de uma igreja? Essa é uma pergunta que pode ser polêmica ou não. Porque é possível ser igreja sem fazer parte de uma igreja? Talvez a pergunta seria essa. Mas assim, existe muitas pessoas pensando assim. Existe um movimento, eu acho que no mundo, de pessoas que são chamadas de desigrejadas, que têm a fé em Cristo Jesus, que querem professar essa fé, mas não querem fazer parte de nenhuma comunidade. Isso não é algo novo. Mas assim, como é possível ser corpo sem a cabeça? Ser membro de um corpo, já viu um dedo sobreviver sozinho? Corta o dedo da sua mão, depois de um dia você vai ver a cor que ele está e o cheiro que ele vai estar. É impossível ser corpo, ser uma família, estar unido com Cristo, se relacionar com Jesus Cristo, com Deus, sem relacionar com as pessoas. O evangelho, vamos dizer que o relacionamento ele é horizontal e vertical. Não existe como se relacionar somente na vertical e somente na horizontal. É um conjunto, é uma unidade. Nós somos chamados para unidade. E aí eu já deixo uma dica, o merchan, a mensagem da semana passada falou sobre isso, a atitude de unidade. Então vai lá, dá uma assistida, dá um like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos. Próxima pergunta. Qual a cilada em fazer parte do movimento da hipergraça? Que é isso? O que é hipergraça? É de comer ou de passar no cabelo? Vamos pensar um pouco. A pessoa está falando de um movimento agora que tá na alta, eu acho que no mundo inteiro, não só no Brasil, mas a gente tem vivido e ouvido mais sobre isso neste momento. Que são pessoas e pastores e líderes que têm pregado coisas que tipo assim, não importa como a sua vida está, Deus ama você. É verdade? Mas Deus ele quer que você mude. E o movimento da hipergraça não fala dessa mudança, não prega sobre o seu erro, não exige de você que tenha esse olhar de um Deus que ama, mas de um Deus que é justo. De um Deus que quer transformar a sua vida. Ele não quer que você continue da mesma forma. E na hipergraça, ou talvez nas pregações, na teologia do coach hoje, que são mensagens que vão só massagear o seu ego, que vão fazer bem para você, você vai sair dali tranquilamente. Pense só, o evangelho ele veio para ir contra tudo aquilo que o mundo prega. Tudo aquilo que talvez você tenha vivido a vida inteira, que é uma vida egoísta, uma vida que busca o prazer. O evangelho, a palavra de Deus, ela tem que trazer um desconforto para você. Os cristãos eles eram perseguidos porque eles estavam confrontando a realidade de muitas pessoas ao pregar o evangelho. Um evangelho de arrependimento. E com o arrependimento, que significa mudança de mente, traz o quê? Traz uma mudança de vida também, e de atitude, de propósito.
né, e de conduta. Né? A mensagem que nós escutamos hoje fala disso. Nós temos que ter uma vida de humildade, reconhecer que não somos superiores a ninguém, mas agir como se as pessoas fossem superiores a nós. O que isso significa? Que nós iremos servir as pessoas. Então, assim, esse movimento da hipergraça não tem nada a ver com a graça de Deus. Né? Eu tenho convicção de que a mensagem de Deus, né? Deus, ele derrama a graça sobre nós e a misericórdia nós não merecemos, nós somos pecadores, mas Ele quer transformar a nossa conduta, Ele quer transformar a nossa vida e assim, né, nós iremos alcançar então a vontade e só assim é possível viver os propósitos dele no tempo de hoje. Então, cara, para de ficar ouvindo essas mensagens na internet, eu não vou dar nome aqui desses caras que falam isso, mas esses famosinhos aí, cuidado, ó, passa a peneira, vá na Bíblia, busque na Bíblia. E aqui, semana que vem tem mais, manda sua pergunta não foi respondida hoje, talvez você quer saber um pouco de criacionismo, evolucionismo, eu li todas, então eu tô ligado, semana que vem tem mais, te espero aí, tá bom? Abraço, boa noite, fique com Deus.